Olá, sejam muito bem-vindos ao Café Tech, o nosso ponto de encontro para falar de tecnologia, inteligência artificial, carreira e produtividade, sempre com aquele cafezinho expresso, quentinho e delicioso. E hoje a gente vai desvendar um tema que está em todo lugar, mas que nem todo mundo entende de verdade: os algoritmos. Então prepara o seu café, ajeita aí na cadeira, porque o que a gente vai ver agora não é só teoria não. É praticamente uma nova forma de enxergar o mundo, tanto digital quanto o nosso dia a dia. E isso pode, de verdade, trazer um conhecimento precioso para a evolução profissional. Vamos nessa? Vamos começar com a nossa primeira parte. Além do código, o algoritmo oculto. Primeiro, vamos fazer um exercício. Esquece as linhas de código por um instante. A nossa missão aqui é descobrir onde é que os algoritmos estão escondidos. E olha, a resposta pode ser bem surpreendente. Ok, vamos ser sinceros. Quando alguém fala a palavra algoritmo, o que é que surge na cabeça? Provavelmente uma imagem bem específica, né? Pois é, para muita gente a imagem que vem é exatamente essa aí. Umas telas pretas cheias de código, fórmulas matemáticas super complexas, uma coisa meio de filme que parece intimidante e que só pertence ao universo dos programadores. Mas, e se eu te disser que essa imagem é só um pedacinho bem pequeno da história? A realidade, gente, é que os algoritmos estão muito, mas muito mais perto do que a gente imagina. Na verdade, eles são as regras, os padrões que guiam desde a receita do bolo até o melhor caminho para chegar em casa. Agora mesmo, enquanto a gente conversa, eles estão trabalhando ao nosso redor. Pensa só no dia a dia. O feed de notícias que apareceu na rede social, a busca que foi feita online, aquela comprinha, o mapa que guiou o caminho até a série que foi recomendada. Como a gente vê aqui, tudo isso é organizado por algoritmos. Eles são tipo a espinha dorsal da nossa vida digital. E se a gente for para uma definição mais formal, tem essa aqui do Manzano, um dos autores mais famosos sobre o assunto. Olha que simples. Um algoritmo é um conjunto de passos, finitos e organizados que, quando executados, resolvem um problema. Ponto. É basicamente uma receita, sabe? Uma sequência lógica com começo, meio e fim. Agora, para a gente ver como isso vai muito além dos computadores, vamos para a nossa segunda parte, a proporção áurea, o algoritmo da natureza. Prepara para uma viagem no tempo, para algo que é fascinante. A gente vai descobrir um algoritmo que não foi escrito em código, mas pela própria natureza. A pergunta aqui já diz tudo. E se o algoritmo mais antigo do mundo não estivesse num computador, mas em tudo que existe ao nosso redor? É uma ideia que desafia totalmente nosso conceito de que tecnologia é algo recente, né? E tudo começa com esse número aí, 1,618, conhecido como Φ, a famosa proporção áurea. Ele não é só um número, gente, ele representa um padrão, uma verdadeira receita de beleza e harmonia que se repete de formas, nossa, incríveis. Esse padrão, esse algoritmo natural, é o que define, por exemplo, a espiral perfeita na concha de um caracol Nautilus. É uma verdadeira obra de arte da engenharia da biologia. E o mais legal, esse mesmo padrão está na gente. Ele pode ser encontrado nas proporções do corpo humano, algo que foi estudado e imortalizado por Leonardo da Vinci na sua famosa obra O Homem Vitruviano. A busca pela simetria e pela harmonia perfeitas. E claro, a humanidade aprendeu a usar esse padrão de propósito. A gente vê isso na arquitetura clássica, como no Partenon, lá na Grécia, que usa a proporção áurea para criar essa sensação de equilíbrio e de uma beleza que atravessa os séculos. Bom, vamos para a nossa terceira parte, a lógica de atravessar a rua. A gente sai da Grécia antiga e volta para o agora, para o nosso dia a dia, para uma ação tão comum que a gente nem para pensar na lógica que tem por trás dela. E aqui está a grande sacada. Toda vez que a gente reproduz um padrão, isso é uma rotina. E as nossas rotinas diárias são, na essência, algoritmos. São algoritmos que a gente mesmo executa todos os dias, o tempo todo. Vamos analisar o algoritmo de atravessar a rua. Passo 1, olhar para a esquerda. Passo 2, olhar para a direita. O passo 3 é uma decisão. Se não vier carro, atravesse. E o passo 4 é a alternativa. Se não, espere. É uma sequência lógica e finita para resolver um problema. Chegar ao outro lado em segurança. Agora, o que é genial nesse exemplo é a importância da ordem. A sequência da esquerda é lógica e segura. Funciona. Já da direita tem os mesmos passos, mas na ordem errada, o que a torna falha e perigosa. Isso mostra de um jeito muito claro que um algoritmo não é só sobre o que fazer, mas principalmente sobre em que ordem fazer. Certo, agora vamos para a quarta parte, da rotina humana ao programa.
Já que entendemos que nossas rotinas são algoritmos, o próximo passo é bem lógico. Como a gente pega uma rotina humana e transforma num programa de computador. E por falar em rotinas, vamos combinar que algumas são bem complicadas, né? O autor da nossa fonte até brinca aqui dizendo que cancelar uma assinatura de TV é o algoritmo mais difícil do mundo. Quem nunca passou por isso? É só um toque de humor para a gente lembrar que nem toda sequência de passos é simples de executar. Mas trazendo para o nosso mundo de forma bem simples, um programa de computador é só isso. É uma rotina que a gente já conhece, um padrão para resolver um problema que a gente ensina para uma máquina. Para quê? Para que ela execute isso de forma automática e repetitiva, sem cansar. Vamos pegar um exemplo clássico da escola, a equação de segundo grau. Em vez de resolver na mão toda vez, a gente cria um algoritmo. O programa recebe os valores A, B e C, calcula o tal do delta e, como a gente vê na tabela, toma uma decisão. Se o delta for positivo, ele encontra duas raízes. Se for zero, uma só. E se for negativo, ele avisa: opa, não existem raízes reais. É uma rotina, só que perfeitamente automatizada. E com tudo isso, a gente chega na nossa quinta e última parte, que é o ponto principal de toda essa nossa conversa. O raciocínio é a chave. É a habilidade que conecta tudo o que a gente viu até agora. Então, o ponto crucial é este. É a grande lição de hoje. Primeiro, aprender sobre algoritmos, no fundo, é desenvolver o raciocínio lógico. Segundo, é aprender a organizar instruções de um jeito eficiente. Juntando as duas coisas, a gente percebe que essa se torna uma habilidade essencial para qualquer carreira na era digital. Não é sobre saber programar, é sobre saber pensar de forma estruturada. E, para a gente fechar, fica aqui uma provocação. Parando para pensar agora, que rotina, que processo repetitivo na vida profissional poderia ser melhorado, otimizado ou quem sabe até automatizado se fosse pensado como um algoritmo? E aí, qual é a sua opinião sobre o tema deste nosso Café Tech? Deixe sua reflexão aí nos comentários. E claro, não se esqueça de enviar para aquele amigo ou amiga que, assim como a gente, adora um conhecimento de boa qualidade. A curadoria do conteúdo e a produção deste café foram feitas pelo cientista da computação, professor Carlyle do Vale. Um abraço virtual e até a próxima!